Olá, meu nome é Cristina Vieira, esse é um canal sobre cartonagem e hoje eu vou falar com você sobre reaproveitamento de materiais. Às vezes a gente faz um volume grande de uma determinada peça e aí sobra um material específico ou não. A gente no nosso dia a dia a gente tem muita sobra de material, né? Retalhos, de tecido, de papelão, e hoje eu quero falar com você sobre isso. E aí, bora lá aprender? Vamos lá falar um pouquinho sobre aproveitamento de retalho? Olha, eu meio que organizo os meus retalhos mais ou menos por tamanho, tá vendo? Eu separo eles, eu deixo eles todos numa caixa, vou jogando todos lá, né? Os retalhinhos menores, vou jogando todos lá. No momento eu cismo de fazer alguma coisa para reaproveitar aquilo ali, porque tem muita quantidade. Aí eu pego, dou uma separada mais ou menos, tá vendo? Aqui tem alguns tamanhos, aqui tem outros, né? E aqui tem outros, tá vendo? Então, esses aqui são muito mais fáceis de aproveitar, né? Porque a gente acaba fazendo muita lateral de caixa, base, com esses grandes aqui. Esses pequenininhos aqui são mais difíceis de usar, mas a gente também consegue fazer lateral de caixa, fazer divisória, tá? A gente usa muito isso aqui, principalmente para fazer divisórias. Tá bom? Então não desperdice, não jogue fora esses retalhos, porque você consegue reaproveitar muita coisa, beleza? Então, ó, hoje eu trouxe uma proposta justamente de reaproveitamento de material, que é fazer um caderninho, e aí eu separei uns retalhos, tá vendo? Esse retalho aqui é razoavelmente grande, e aí eu tenho alguns dele, e aí eu criei uma peça com esse retalho aqui, ó. Esse retalho, ele tem 11,5 por 20, tá? Foi um final de uma peça que eu fiz, que sobrou alguns pedaços desse, e aí o que eu pensei em fazer? Eu vou fazer um bloquinho. Por que eu pensei em fazer um bloquinho? Porque no final do ano que passou, eu fiz muita agenda, eu vendi muita agenda, então eu fui e descartei alguns pedacinhos do arame, que embola toda hora esse arame, é uma coisa, encosta ele embola. E aí a minha agenda era pequena, era menor do que o tamanho inteiro do arame, né? O arame ele vem, acredito que num tamanho para A4, e a minha agenda era um pouquinho menor. E aí todo o arame que eu fazia, que eu colocava na agenda, eu precisava cortar esse pedaço aqui. Então sobrou um monte disso aqui, um monte. Eu vou jogar fora isso aqui? Não. Aí eu falei, vou fazer um bloquinho, e aí eu partir disso aqui, sabe? Eu precisava reutilizar, na verdade, esse arame aqui. Aí eu pensei num bloquinho, num caderninho, que tivesse mais ou menos essa medida aqui, tá? Aí eu peguei restinhos de folha também A4, que eu uso muito A4, porque pra mim é mais fácil armazenar. Aquelas folhas inteiras de papel, que vem em 66 por 90 e pouco, né, grandona, elas são muito chatas de armazenar. Aí eu prefiro comprar no A4, tá? Então eu uso mais no formato A4. E aí foi sobrando, ao longo aí dos meus trabalhos, foram sobrando alguns quadradinhos de papel. Aqui, ó, nem todos têm a mesma gramatura. Aqui é 120, aqui é 180. Então, que é basicamente esses dois que eu uso, 120 e 180. Então eu misturei, tá? Misturei cor, tá vendo? Misturei gramatura e textura também. Não sei se vai dar pra ver, mas esse aqui tem uma textura nele. Ele é meio arranhadinho. Esse aqui já é um linho, que o papel que chama, né? Linho. E, enfim, tem vários papéis e eu fui juntando e cortei todos do mesmo tamanhozinho e vou fazer uma capinha pra cá, ó. Tá? Posso fazer assim e posso fazer assim também. E aí eu vou procurar fazer de um jeito que essa única peça aqui já dê as duas peças, né? A capa e a contracapa, tá? Então vamos lá, eu vou medir e vou ver que tamanho que precisa ter para poder fazer isso aqui. Aqui tem 10,5, aqui tem 10. E aí assim, gente, não importa a minha medida, importa o material que você tem aí, que você esteja querendo reutilizar. Você pode fazer menor, por exemplo, digamos que você tem o papel desse tamanho, mas o papelão que você tem é muito menor. Você diminui esse aqui, que você vai aproveitar, tá bom? Então assim, a medida aqui não importa. Pra mim aqui o interessante foi reutilizar isso aqui, ó, que é uma matéria-prima cara e que eu não podia desperdiçar, né? Então eu vou usar, tá? Então eu partir disso.
E aí aqui, ó, eu preciso de, na verdade, se aqui tem 10, eu preciso de, sei lá, 11. 11 vai ficar muito. Aqui tem 20, 10 vai ficar... Então eu vou diminuir um pouquinho esse papel aqui. Vou diminuir esse aqui para poder usar esse aqui, 20, né? Então eu vou diminuir esse aqui um pouquinho. Aqui eu posso cortar com 10. Então eu vou cortar esse aqui com 10. Vou tirar um pouquinho daqui. Se você não tiver a ferramenta que eu vou mostrar agora, olha, eu tenho essa ferramenta aqui, que é uma encadernadora. Ela faz esses furos aqui. Tá vendo? Para poder usar com esse arame aqui. Mas se você não tiver essa encadernadora aqui, e nem tiver esse arame aqui, você pode fazer com um furador comum, aqueles furadores de papel, tá? Você vai enfiar ele aqui, vai enfiar ele aqui e vai furar. Ele fura normalmente, tá? Ó, ele fura normalmente, beleza? Então, e ele passa aqui, ó. Tá? Então, nada impede de você comprar esse arame aqui e fazer os furos com essa ferramenta aqui, beleza? Se você não tem essa argola aqui, digamos que você só tenha o papelão e os papéis, aí você quer aproveitar, você pode usar argola articulada, tá? Não é cara essa argola, vai dar um charme na peça também. E você pode também usar aqueles espirais de encadernação mesmo, de plástico, os espiraizinhos normais, aqueles de caderno, tá? Você pode reaproveitar de um caderno velho também que você tenha, né? Então assim, tem que olhar para a matéria-prima e viajar na maionese e pensar tudo que você pode fazer com aquilo ali. Aqui, ó, quando você furar, você vai fazer isso e você vai fechar o arame, tá? Mas antes a gente vai forrar aqui, né? Você pode forrar com papel, você pode fazer uma impressão, pedir para imprimir, né, um texto bem bonitinho aqui e forrar. Você pode forrar com, como é que se diz? Com papel adesivo, uma folha de papel adesivo, forrar. E aí a ordem é, você primeiro forra e depois você fura. Então eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. E aí eu tenho um monte de retalhinho de tecido que eu guardo assim. Alguns tecidinhos que eu sei que dão pra reaproveitar, eu vou guardando, tá? E aí quando eu paro pra fazer um reaproveitamento de material, eu já pego todas essas sobras e vejo o que dá pra fazer. E aqui, ó, eu tenho um tecido lindo, que ele é caro, inclusive, o metro dele é caro. E ó, tá vendo? Não dá pra fazer muita coisa com ele, peça grande, mas dá perfeitamente pra fazer a capinha desse caderninho. Ó, aqui tem uma gaiolinha fofa que a gente pega e usa exatamente a gaiolinha aqui no sentido que a gente quer. Tá vendo? Aqui dá uma, aqui dá outra e aqui de repente ainda dá mais uma. Então eu vou ajeitar aqui isso, vou cortar para ver onde eu vou aproveitar. Aqui tem uma, então eu vou aproveitar, tá vendo? Se eu botar aqui, eu vou perder todo esse pedaço aqui. Então, aqui tem que eu quero, né? Eu poderia fazer simplesmente com uma borboletinha, alguma coisa, mas eu quero a gaiolinha. Então, eu vou botar aqui, ó, na beiradinha. E esse daqui depois, eu consigo fazer chaveiro, que é uma coisa que a gente também
consegue reaproveitar. E aí é só colar, refilar as sobras, como a gente já sabe como funciona aqui. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Aqui, como eu não queria gastar tecido para fazer a parte interna, né? Porque eu tenho pouco desse tecido, eu tenho uns retalhos apenas. Eu vou fazer essa parte de dentro, que se não me engano se chama de guarda, que eu não entendo de termos de encadernação. Você pode usar papel. Ok? Então eu vou fazer essa guarda, essa parte interna de papel. A gente às vezes faz a parte interna de agenda, de capa de bíblia, essas coisas, forrando o papel cartão com o tecido igual, né? Ou com o tecido que componha, né? Mas aqui nesse caso aqui, como é reaproveitamento de material, eu vou fazer de papel, tá? Aí eu escolhi uma cor que combine com o rosa, né, do tecido, e vou colocar por dentro assim, ó. Vamos lá, é só passar cola. E aí, eu não posso furar isso agora, porque isso aqui tá úmido. Se eu furar, corre o risco de rasgar em vez de furar, tá? Então eu espero um pouquinho isso aqui secar, uma meia hora mais ou menos. Acho que já dá pra furar. Agora eu vou pegar minha maquininha. Eu adoro essa maquininha, gente. Ela é uma mão na roda. Tem que ver a posição certinha, né? Da frente e das costas, para ver se tá tudo certinho, na posição certa. Agora eu preciso furar as folhas. Aí, para não furar tudo e de repente furar errado, eu furo uma e vejo se ela tá centralizadinha lá na minha capa e contracapa. Se tiver, eu sigo adiante. Se não tiver, do lado da peça tem um lugar, um suporte para você montar, né? Ó, aí você põe o arame aqui. Aí você põe o miolo, põe a capa e a contracapa você põe assim, do avesso, tá? Aí você arrumou tudo. Pra que isso? Pra trazer pra trás da ferramenta aqui. Tem vários vídeos já na internet mostrando como que usa essa máquina, tá? E aí vocês tiverem interesse de comprar, né? Ela é bem interessante, mas ela é interessante pra quem usa pra encadernação, tá? Aqui eu tô mostrando a título de curiosidade. Aí você coloca a sua peça aqui e você vem baixando aqui a alavanca e ela vai fechando o arame. Eu não tenho muita prática e eu vou fazendo devagarinho. Aí ela fecha e essa emenda fica pra baixo, ó, pra trás. Aqui é atrás, aqui é a frente. A emenda fica aqui atrás, ó. A forma correta de fazer é essa, tá? Essa emenda aqui do arame fica pra trás. Se você faz de qualquer jeito, a emenda fica aqui fora. Aí fica feio, tá? E o nosso caderninho está pronto. Olha que coisa mais fofa. Folhinha colorida. É um caderninho que você pode dar de brinde, você pode sortear, tá? Aqui eu fiz mais de um furo, tá vendo? Se você quiser fazer com argola, você faz só 2 furos com esse furador aqui normal. E aí, gostaram do nosso bloquinho? Ficou uma graça, né? Olha, eu me empolguei e fiz mais outros. Olha esse também como ficou fofo. Esse aqui é com forração em papel, tá? Isso é papel. Esse aqui também, olha que gracinha esse. Só tem 2 araminhos aqui.
Fiz uma decoraçãozinha já pensando no Dia dos Pais. Ficou uma gracinha, né? Também é forração em papel. Então, a dica de hoje foi para que você tenha um olhar cuidadoso com as sobras de material do seu ateliê, tá? Não é só porque já usei, já é sobra, posso jogar fora. Olha para ele com carinho, tá bom? Ó, tem outras dicas aqui também, ó. Essa carteira eu fiz ela aqui no canal, ela também é pequenininha, gasta pouquinho material, dá para você fazer com reaproveitamento, tá? Retalhos de tecido. Esse porta-fone também faz um sucesso danado aqui no canal, todo mundo me pede o molde, eu vou deixar o link dele no final desse vídeo aqui, eu vou deixar o link direto para ele, tá? Ele organiza fio, tá vendo? Você pode fazer também, ó, organizador para gaveta, isso aqui eu uso para organizar gavetas, tá? Então, ó, esse fundo aqui, por exemplo, é uma medida específica, você vai ter que cortar o papelão para fazer, mas as laterais e as divisórias, caso você coloque, pode ser feita com essas sobras que eu mostrei lá no início do vídeo, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, curta, compartilha e divirta-se. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!